Tá? Muito bem, então, quando a gente vai fazer um preparo cavitário, a gente faz o preparo cavitário basicamente em função dessas 4 demandas que a gente está vendo aqui, ó. A gente faz preparo cavitário quando precisa substituir restaurações que estão fraturadas ou com recidivas de cárie. A gente faz preparo cavitário em lesões cervicais não cariosas. A gente faz preparos cavitários em lesões cariosas cavitadas. E a gente faz também preparo cavitário em fraturas dentais. Então, essas são as 4 principais demandas de procedimentos invasivos que a dentística tem e que a gente vai fazer na clínica com você semestre que vem. Quando a gente vai fazer um preparo cavitário, a gente sempre pensa, primeira coisa, remover a causa do problema, ou seja, remover a cárie, ou remover a restauração antiga, ou remover a trinca, né? A primeira coisa que a gente tem que identificar. Então, por que eu estou fazendo aquele preparo cavitário? Ah, porque tinha uma restauração defeituosa, então vou remover a restauração. Ah, porque tem um excesso de trauma oclusal, então antes de começar a fazer a restauração, eu vou intervir no trauma oclusal para não ter o risco de a minha restauração falhar, porque eu não removi a causa. Então, o primeiro objetivo do preparo cavitário é remover a causa. Depois que eu removi completamente a causa, eu vou avaliar o meu remanescente dental. Então, eu vou remover todo o esmalte que não tenha suporte de dentina, todo o esmalte que esteja muito frágil. E removendo esse esmalte frágil, eu vou fortalecer o remanescente. Eu não posso deixar uma espícula ou uma parede, ou não posso deixar uma cúspide que esteja muito fragilizada, sob o risco de eu fazer a restauração e logo na sequência esse remanescente vir a fraturar, porque aquele remanescente que a gente deixou estava enfraquecido. Depois então que a gente removeu a causa, removeu o esmalte enfraquecido e fortaleceu o remanescente dental com isso, nós vamos produzir um término para a restauração. O término da restauração, as bordas, as margens da restauração, tem um nome específico esse ângulo. Alguém sabe me responder qual é? Diz aí para mim. Pessoal, se está difícil acompanhar, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu boto um questionário para vocês lá no Blackboard, e aí vocês leem o material e respondem o questionário, aí não preciso ficar plugado aqui a tarde inteira. Eu estou falando daquele ângulo que é a borda da restauração, olha aqui, ó. Vamos retomar a pergunta, então. Um dos objetivos do preparo cavitário é produzir o término para a restauração. O término é o limite, é a borda da restauração, é onde eu vou adaptar o meu material, onde terminou a cavidade e começou a superfície externa do dente. Esse ângulo tem um nome. Não. O ângulo formado pelas paredes circundantes com a superfície externa do dente, onde termina a cavidade. Ó. Terminou a cavidade, agora é a superfície externa do dente. Que é as bordas da restauração, as margens dela.
Eu vou voltar lá ao slide da nomenclatura, peraí. Pessoal, vamos combinar o seguinte, eu não vou ficar falando sozinho a tarde inteira. Se vocês não me responderem as perguntas, não vai rolar. Vocês vão ter que participar. Vou até parar de gravar. Eu vou parar de gravar aqui. A gente não precisa gravar. Quem presta bem atenção na aula não precisa gravar, né? Vou compartilhar de novo. Porque senão a pessoa passa, não vou assistir agora, depois eu assisto que está gravando, né? Então, parei de gravar. E aí agora a gente tem que prestar atenção, senão depois não consegue recuperar, tá? Tá todo mundo aí? Melhorou. Então vamos lá. O sinal do Black tá ruim. Como que a gente podia... Pois é. Melhorou? Eu não sei, é que eu tô dando aula, as pessoas respondem, só que eu acho que vocês não falam comigo também, eu não sei como é que tá, nem o áudio, assim. Muito bem. Vou continuar, então. Eu vou voltar aqui para a revisão, porque... Não, é que tu quer ver, gente, não adianta eu tocar, e aí quando eu faço uma pergunta ninguém me responde, porque eu já sei, né? Eu tenho que conseguir passar isso para vocês. Então, quando eu pergunto, você tem que me dar o feedback para eu saber onde que a gente está. Se eu pergunto para vocês, ó, como que se chama a borda da restauração, e vocês me respondem parede axial, isso significa que a gente não está entendendo. Então, não adianta eu tocar. Eu tenho que voltar para a gente poder equilibrar a nomenclatura e aí aquilo que eu falar fazer sentido para vocês. Tá? Então, olha lá. Ó. Nós temos paredes e ângulos. Né? As paredes, aqui nós temos as circundantes e as paredes de fundo. Né? A parede de fundo é uma parede axial. Aí nós temos a parede circundante, que são as paredes em amarelo. E quando a gente está aqui no final da cavidade, tem essa bordinha preta aqui, ó. Estão acompanhando ali aquela bordinha preta? Essa bordinha preta aqui é um ângulo formado entre a parede circundante e a superfície externa do dente. Esse ângulo tem um nome. Como que é o nome desse ângulo? Não, ó. O que é um ângulo? É a união de duas ou mais paredes, né? Então, a gente teria um ângulo vestíbulo gengival. Cavo superficial. Ali, ó, a Lavínia salvou a turma. Ângulo cavo superficial. É o término do dente. É a borda, é o limite da restauração. É onde nós vamos adaptar o nosso material restaurador. É onde vai ficar o limite entre o dente e o material restaurador. Exatamente, os ângulos todos levam o nome das faces que compõem, com exceção do ângulo cavo superficial. Né? Essa é a exceção da regra. Então, todos os outros têm. Então, quando a gente pergunta qual é o nome do ângulo e tu me responde o nome de uma parede, é porque tu não entendeu o que é um ângulo, né?
O ângulo é a união de duas ou mais paredes. A exceção da regra é o ângulo cavo superficial. O ângulo cavo superficial é o nome dado ao ângulo formado pelas paredes circundantes com a superfície externa do dente. E ele é a margem do nosso preparo cavitário, a borda do preparo, o limite do preparo. É ali onde nós vamos adaptar o nosso material restaurador. Se a gente colocar material abaixo do ângulo cavo superficial, vai faltar material. Se a gente botar material acima do ângulo cavo superficial, nós vamos ter um excesso de material. Então, é o ângulo cavo superficial que determina qual é o limite da nossa cavidade. Até ali eu tenho que preencher de material restaurador, não posso passar dali. Tá? Então, esse é o ângulo cavo superficial. Quando a gente está fazendo um preparo cavitário, aqui, ó, a gente tem que determinar um término para essa restauração. A gente tem que visualizar completamente o nosso ângulo cavo superficial, para que a gente possa identificar qual é o limite do nosso preparo cavitário e onde o limite da inserção do meu material restaurador também. Então, olha lá, ó, fazendo um preparo cavitário, nós vamos remover a causa do problema, remover o esmalte sem suporte de dentina, aquele esmalte que ficou fino, e o esmalte não pode ficar muito fino, porque o esmalte ele é friável, ele é muito duro, mas é friável, então ele se fratura com facilidade se não tiver um tecido embaixo que suporte. Quando a gente tem o esmalte e a força incide sobre o esmalte, toda a força que incide sobre ele, ele transmite para a dentina. E a dentina, como é um material mais maleável, porque ele tem colágeno, porque ele tem hidratação, porque ele tem uma arquitetura tubular, ela consegue fazer uma certa flexão e absorver uma parte desse impacto mastigatório. Se a gente não tem a dentina suportando o esmalte, ele não tem para quem transmitir esse impacto mastigatório e ele acaba tendo que se curvar, se dobrar para aliviar essa tensão e acaba fraturando. Então, para a gente evitar que isso aconteça a curto prazo, a gente remove todo esse esmalte e amplia a nossa cavidade para que ela não venha, para que o remanescente não venha a fraturar. Nós temos que cuidar também com a inserção do material restaurador, então nós temos que ter um preparo cavitário que facilite a inserção do material restaurador, que proteja a polpa, para que ela não, para o nosso dente não ir para a endodontia, e que previna a recorrência da doença. Então, são cuidados que a gente tem que ter, objetivos, um certo checklist que a gente tem que ter em mente enquanto a gente está executando o nosso preparo cavitário. Tá? Então, ó, remover a causa, remover esmalte sem suporte, produzir um término eficiente, ter cuidados com proteger a polpa e cuidados com a construção da restauração. Tudo isso são objetivos que a gente tem que realizar no preparo cavitário. Esse preparo cavitário que nós vamos estudar e que nós fazemos hoje é um preparo cavitário feito para restaurações adesivas, né, resinas compostas ou compósitos. Nem sempre foi assim, né? Antes do advento da adesão, antes da divulgação dos materiais adesivos com um sucesso, nós tínhamos materiais metálicos, o amálgama, por exemplo. Para que a gente faça uma restauração de amálgama, esse amálgama não tem adesão nas paredes da cavidade, ele não se une à cavidade, ele fica somente justaposto ali. Então, como que a gente faz para o amálgama parar dentro da cavidade e não ser deslocado, não cair para fora? A gente faz um desenho geométrico às custas de tecido dental sadio para que a gente consiga reter o material ali. Então, quando a gente fazia um preparo para amálgama, o preparo ele tinha uma série de requisitos. Ele tinha que ter no mínimo 1,5 mm de profundidade uniforme, ele não podia ser mais espesso num lugar e mais raso no outro. Ele tinha que ter um ângulo cavo superficial em 90 graus, ele tinha que ter paredes circundantes convergentes para oclusal, ângulos internos arredondados, ele tinha uma série de características. E os preparos eram sempre iguais. Tu ia fazer um preparo num pré-molar, um preparo oclusal num pré era sempre o mesmo. Em qualquer pré,
independente do quanto a cárie tinha atingido aquele dente. Depois que nós desenvolvemos os procedimentos adesivos e começamos a usar os compósitos, os preparos se modificaram drasticamente, a forma como nós fazemos. Então, nós vamos estudar esses preparos cavitários. Houve uma transformação dos preparos que a gente fazia para amálgama para os preparos que a gente faz para o compósito. Isso aqui é um quadro que tem lá no livro do Sturtevant, e que ele mostra a comparação entre como era o preparo cavitário para amálgama e como ele é agora para resina composta. Essa transformação, essa revolução na forma de fazer um preparo cavitário é o que na literatura se chamou de The Silent Revolution, a revolução silenciosa, que tem um título, que tem um livro que tem esse título, The Silent Revolution, de dois autores franceses, Roulet e Desgrange, que eles contam toda a história da adesão e como a adesão modificou a forma de fazer o preparo cavitário. Então, a gente tem assim, um preparo que era um preparo convencional, ele era um preparo feito para restaurações metálicas, né? Eram procedimentos precisos, de profundidades uniformes, de formas particulares das paredes e configurações marginais específicas. Nós tínhamos que treinar, conseguir executar sempre o mesmo padrão de preparo cavitário. Hoje, com os materiais que a gente usa, que são materiais adesivos, o que nós temos são preparos modificados, né? São preparos que não seguem um padrão definido. E como que a gente vai construir esse preparo, então? Baseado naquelas características que a gente falou antes. Remoção da causa, remoção do esmalte frágil, determinação de um término visível e acessível. Então, esses são os meios pelos quais nós vamos guiar a confecção de um preparo. Nós não vamos mais fazer preparos convencionais, preparos que desgastam a estrutura dental sadia com o objetivo de reter o material. Não, a gente não faz mais isso. A gente sanifica aquela estrutura dentária e quem vai reter o material restaurador são os procedimentos adesivos. Tá? Então, princípios biológicos do preparo cavitário. Então, o que nós temos que fazer durante o preparo cavitário para evitar danos à polpa do dente que a gente está fazendo o preparo e danos aos dentes vizinhos. Então, aqui estão uma série de cuidados. Ó. Sempre que a gente for usar instrumentos rotatórios para fazer o preparo cavitário, que são instrumentos, as brocas, né? A gente deve usar eles com refrigeração. Porque quando a gente usa uma broca, a broca entra girando em alta velocidade, encosta no dente, esse atrito da broca encostando no dente gera calor. E se a gente elevar a temperatura da polpa acima de 5 graus, a polpa tem uma temperatura ali ao redor dos 40 graus, se a gente chegar acima de 45 graus, a polpa começa a entrar em necrose, e aí a gente vai ter uma repercussão endodôntica em função de uma agressão térmica que o dentista produziu naquele dente. Então, sempre a gente tem que lembrar de utilizar instrumentos rotatórios com refrigeração para evitar a geração de calor intrapulpar. Tá? Outro cuidado que busca não gerar ou reduzir a geração de calor durante o preparo cavitário são movimentos intermitentes. Você sabe o que é movimentos intermitentes? Responde para intermitente ao contrário de contínuo. Então aqui, ó, vê a minha mão aqui. Eu encosto aqui, estou fazendo um toque contínuo. Um toque intermitente ia ser assim, ó. Certo? Então, quando a gente está utilizando um instrumento rotatório na estrutura dentária, a gente vai pegar a broca, vamos fingir que o meu dedo é a broca, ó. Eu vou lá e faço um toque, faço outro toque, faço outro toque e faço outro toque. E assim, pela sequência de toques, é que eu vou fazendo a ação da broca. Então, movimentos intermitentes. Isso faz com que eu encoste, gera o calor, tira, para. Encosta, gera o calor, tira, para. E assim a gente vai evitando a geração de um calor excessivo. Imagina se a gente pegar, botar a broca e ficar encostando o tempo inteiro. A gente vai gerar muito calor, mesmo com refrigeração. Então, é uma forma da gente evitar repercussões pulpares. Se eu não cuidar isso, eu vou ter sensibilidade pós-operatória, porque a polpa se estressa, vai para casa e ela vai ficar doendo em função dessa agressão térmica, né?
Outro cuidado que a gente tem que ter é não ressecar a dentina. Porque a dentina, ela é um dente, a gente está trabalhando num dente vital, então tem a polpa e essa dentina está toda hidratada. Se a gente seca demais a dentina durante o preparo cavitário, né, sempre botando muito ar dentro da cavidade e ressecando a dentina, depois que a gente terminar o procedimento restaurador, a polpa vai reidratar aquela dentina. Então, ela vai liberar fluido de dentro da polpa para dentro dos túbulos dentinários. E vai ter um fluxo de fluido saindo da polpa e entrando para dentro da dentina. E esse fluxo de fluido gera uma movimentação do líquido intradentinário que gera sensibilidade, que é a teoria hidrodinâmica da sensibilidade dentinária que vocês já devem ter tido lá na histologia, certo? Tiveram isso? Teoria hidrodinâmica, né? Então, quando a gente resseca a dentina, a gente vai estar fazendo com que essa polpa tente reidratar ela após a restauração, e aí o paciente fica com aquela sensibilidade pós-operatória até que se reequilibre a hidrodinâmica dentinária, tá? Nós vamos também considerar sempre as espessuras dos tecidos dentais, né? Então, o que a gente tem que saber? Isso aqui é um pouco de histologia. A gente tem que saber que se é um paciente de 18 anos e eu estou fazendo um preparo cavitário na região cervical, como se fosse uma classe 5 de Black, o esmalte naquela região é muito fino, tem 0,5, 0,6, 0,7 milímetros de espessura. E aí tem uma pequena quantidade de dentina e logo é a polpa. Então, nessa região, mesmo um preparo que clinicamente não pareça tão profundo, biologicamente ele é profundo. Se eu estou fazendo agora um outro preparo cavitário num molar de um paciente de 70 anos de idade, tá? Eu tenho lá na oclusal uma espessura que gira em torno de 1,5 a 2 milímetros de esmalte, que é uma região de impacto mastigatório, onde o esmalte tem volume maior. E aí a gente tem 70 anos de deposição dentinária daquele paciente, então tem um volume dentinário grande também. Então, uma cavidade que clinicamente parece profunda, biologicamente pode ser uma cavidade de média profundidade, não tão profunda. Então, a gente não tem como medir lá com a sonda milimetrada e dizer, essa cavidade aqui é muito profunda, porque clinicamente não nos dá a relação do fundo da cavidade com a polpa. De tal forma que nós precisamos considerar, né, a espessura do tecido, a história do dente, o quanto ele já sofreu, o quanto ele não sofreu, a idade do paciente, para determinar o quanto eu vou ter de substrato separando a polpa da minha cavidade, para daí sim também não saber tratar adequadamente aquela dentina. Se eu tenho uma dentina muito profunda, eu vou usar um protocolo de proteção. Se eu tenho uma dentina rasa, é um protocolo diferente. Se eu usar o mesmo para todo mundo, eu vou ter falhas, tá? Então, durante o preparo cavitário, a gente tem que ter isso. E aqui para proteger o dente vizinho, ó, sempre que a gente vai fazer um preparo cavitário que envolva faces proximais, tanto classe 3 quanto classe 2, tanto proximal de dentes anteriores quanto proximal de dentes posteriores, nós vamos ter que proteger o dente vizinho sob pena da broca escapar de onde a gente está encostado no dente vizinho, e aí vai acontecer o quê? O que acontece se encostar a broca no dente vizinho? Responde para mim. Exatamente, um desgaste desnecessário, né? A gente cria uma cavidade no dente vizinho que não tinha nada a ver com o problema que a gente estava tratando. Então, a gente tem que conseguir proteger. Então, a gente tem que pensar, vou fazer na proximal, quando eu chegar na hora que eu corro o risco de encostar no dente vizinho, eu boto uma matriz metálica para proteger esse dente vizinho. Vocês já conseguiram comprar o instrumental, pessoal? Vai chegar semana que vem. Lá no instrumental que uns já compraram, outros vai chegar. Semana que vem a gente vai fazer a aula teórica, tá? Eu pedalei a prática para frente, antecipei uma teórica para a gente ter, para poder fazer a bandeira, não fazer prática com a bandeira preta.
Então, semana que vem vai ser teórico. Então, a gente ganhou mais um tempinho aí para organizar os materiais. Mas quem já tem, vai pegar lá o kit TDV, que é uma bandeja plástica quadrada, assim, ó, vocês têm ali, e lá dentro vão ter duas caixinhas de papelão quadradas, que é escrito tira de matriz metálica, tem a de 5 milímetros e a de 7 milímetros. Essas tiras são as tiras que a gente vai colocar entre um dente e outro, e aí se a broca escapar, ela encosta na matriz metálica e não encosta no dente. Então a gente protege o dente vizinho. Tá? Então esses são princípios biológicos comuns a qualquer preparo cavitário. Tá? Bom, nós vamos fazer como filosofia de preparo cavitário aqui um desenho cavitário mínimo, né? Nós vamos fazer um preparo de mínima intervenção, um preparo extremamente conservador. Tá? Nós vamos desgastar o mínimo necessário suficiente para sanificar aquela estrutura dental. E nós não vamos usar nenhum tipo de retenção adicional às custas de estrutura dental sadia. Toda a retenção vai ser baseada em adesão. E aí nós vamos ter uma aula de adesão. Então, a nossa adesão, ela ocorre a nível histológico. Nós não precisamos fazer um desgaste mecânico em estrutura dental sadia. Isso modificou muito a forma de fazer o preparo cavitário.